Eu sou Kelly Lopes, terapeuta, e hoje nós vamos falar de um assunto que vai te ajudar muito na maneira como você se enxerga e enxerga também as situações, que é a diferença entre o ser e o estar. Você já ouviu falar disso? Mas antes de tudo, só vou pedir, já curte esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá, sem enrolação. Então vamos lá. A diferença crucial entre o ser e o estar é que o ser, ele vai falar da sua essência, daquilo que você é, da sua identidade. E o estar fala do estado que você tá, daquele momento que você está passando ou de uma ação que você acabou de fazer. Então, por exemplo, eu sou calma, mas eu estou ansiosa agora. Ou seja, a minha essência é ser calma, mas o meu estado atual é de ansiedade. Então, isso é muito importante a gente dizer, por quê? Porque às vezes você fala como eu sou ansiosa. Não, às vezes você não é ansiosa. Você está ansiosa devido a algo que ocorreu, uma preocupação, algum estado seu do momento, mas você não é, a sua essência ela não é ansiosa. E por que a gente fala isso? Porque quando você era bebê, você não era tranquila? Você chorava, você pedia as coisas por necessidade, né? Mas a sua essência é o quê? Uma essência calma. Então, por exemplo, eu sou segura, mas eu posso estar insegura nesse momento. Você entende? Eu posso estar insegura nesse momento, ou eu estou insegura nesse momento. Mas a sua essência, a sua identidade é o quê? De uma pessoa segura, de uma autoestima muito boa. Aquele neném, ele tinha uma autoestima muito boa, não tinha? Ele tinha medo? Não, então você não é medrosa. Você pode estar com medo de uma situação ou de determinada coisa, ou algo que você passou que te causou um trauma, mas a sua essência é uma essência pura, tá bom? Então nós somos o quê? Nós somos várias qualidades. Então eu sou calma, eu sou paciente, eu sou alegre. Às vezes você ouve principalmente na infância. Ai, você é burro, ai, você é isso, você é aquilo. Não, eu não sou burro. Talvez nesse momento eu esteja com dificuldade de fazer algo. Ou seja, é um momento, é um estado. Isso é muito importante para que você não fique. Meu gatinho aqui. Para que você não fique tomando isso como verdade, tá bom? E eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas tribos, algumas culturas, elas têm uma. Ai, agora deu branco. Elas têm um costume muito legal. E é como que funciona esse costume? Tá vendo esse moço que tá no meio da roda? Ele cometeu algo ruim. Ou ele errou. E aí, essas pessoas ao redor, eles se reúnem, colocam essa pessoa que fez algo ruim para lembrar da verdadeira essência dele. Lembrar daquelas coisas boas que ele já fez. Lembrar das suas boas qualidades, das suas ações, dos momentos significativos. Então, ao invés deles rotularem essa pessoa ou ficarem frisando o erro delas, eles reúnem a tribo para poder lembrar do quê? Das qualidades deles. E isso é muito interessante. Então, eu queria até te fazer uma pergunta bem importante. Aí, vamos tirar meu gatinho daqui. Você tem amigos que te ajudam a lembrar quando você erra da sua verdadeira essência? Você tem pessoas ao seu redor que te ajudam a lembrar quando você erra de quem você realmente é? Isso é muito importante, porque você não é aquele erro, você entende? Aquele erro foi um momentâneo, foi um episódio, mas você não é aquilo, aquilo não te define. Então, o que é muito importante? Quando eu digo eu sou, eu estou me definindo. Quando eu estou me observando. E aquilo que você está se observando, você pode mudar. O eu sou é como se fosse a raiz. Então, a gente não vai falar que a nossa raiz é ruim. Talvez o nosso momento, a nossa fase, e às vezes essa fase, ela pode durar um tempo, tá bom? Talvez você esteja deprimida há muitos anos, mas você não é deprimida. Você não nasceu com depressão. É um estado atual que você esteja, tá bom? E aí, o que é muito importante? Quando uma mentira se repete por muitas vezes, ela começa a parecer uma verdade. Pensamentos negativos fazem o mesmo conosco. Então, quando você começa a repetir, eu sou burra, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo, você começa a aceitar isso como uma verdade. Eu sou insuficiente, eu não sou amada. E aquilo vai dando um peso sobre a sua mente, sobre o seu coração, porque você acaba admitindo isso como uma verdade. Então, é por isso que eu digo que mentiras repetidas diversas vezes, ela
acabam entrando em nós como se fosse uma verdade. E você pode ter escutado muitas mentiras na sua infância, na sua adolescência, que você não era capaz, que você não ia conseguir, mas isso é uma mentira, tá bom? Isso pode ser um estado atual que você não esteja conseguindo, mas você é capaz. E é muito importante a gente diferenciar isso, tá bom? Então, não confunda mais. O momento atual é algo passageiro. O estado, ele é temporário. Então, o momento atual é um estado, né? É algo passageiro e temporário. E a sua identidade, a sua essência, e ela é linda. E eu costumo falar algo para mim que isso me ajuda bastante. Que eu falo que eu sou a imagem e semelhança de Deus. E Deus é muito bom, Deus é lindo, Deus é justo, Deus é sincero, Deus é honesto. E se eu sou a imagem e semelhança dele, eu já tenho essas qualidades. Essa é minha essência. Então, às vezes, o meu estado atual não está muito adequado com a minha essência. Mas aí eu observo, acolho, entendo por que eu estou falando isso, por que eu estou passando isso, o que me fez chegar até esse momento, até esse estado atual, e volto para a minha essência, tá bom? Começo a me tratar. E aí, uma frase que vai ficar para você. Um momento não define a sua identidade. Ela só mostra o que precisa de cuidado. Então, às vezes você fala, ai, Kelly, eu sou invejosa. Não, você não é invejosa. Você está sendo invejosa. Pode ser que você já está com inveja há 1 ano, 2 anos. Mas através dessa inveja, mostra algo que precisa cuidar. Então, tem uma frustração, deve ter um trauma, deve ter uma falta de gratidão. Então, é tratável. A sua essência é uma essência generosa, uma essência alegre. Talvez ela esteja enterrada lá no fundo, mas ela continua sendo sua essência. E algo muito importante, se você tem percebido que você já está nessa situação, né, há algum tempo e precisa de ajuda, não está conseguindo se tratar, se autorregular sozinha, peça ajuda para um profissional. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, o meu Instagram, vamos fazer juntas. Na terapia não tem julgamento, você não precisa ter vergonha, se é raiva, se é ódio, se é alegria, se é inveja é inveja, a gente vai olhar para a raiz, tá? Todo sentimento, ele tem uma razão, tem uma raiz por trás. Então, a gente vai acolher para que a gente possa tratar e você voltar para sua verdadeira essência, tá bom? E esse estado atual ser transformado, tá certo? E também queria te pedir, se você não curtiu, curte, e deixa seu comentário aqui se você gostaria de ver algum outro tipo de vídeo, se você tem uma dúvida, fica à vontade, vamos interagir, tá bom? Então, minha gratidão e começa a definir, tá bom? Começa a separar, acolhe os seus sentimentos, lembra da sua verdadeira essência. E aí não define o seu estado atual como sendo sua identidade. O seu estado atual, ele pode ser modificado, tá bom? Mas a sua identidade, ela é linda. Não se esqueça disso.